Mateus capítulo 5, irmãos. Texto já bastante conhecido. Capítulo 5, verso 1 até o verso 12. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, continua procurando, que você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 5, verso 1, diz assim: E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, aproximou-se dos seus discípulos, e ele passou a ensiná-lo, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas e viveram antes de vós. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, interessante essa palavra que ela começa dizendo sobre multidões. E aqui eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus me mostrou, as revelações que eu tive nesse texto e na palavra de Deus. Se nós devemos ser multidão ou se nós devemos ser discípulos. Nós vamos tentar exemplificar aqui, examinar a palavra de Deus. O que é multidão? Quais são as características que envolvem a multidão? Porque Jesus, às vezes, fugia da multidão. A multidão seguia Jesus. Por quê? Por causa dos milagres que Cristo operava, por causa da oportunidade de prosperar em suas necessidades, por causa de enfermidades, por causa de posses, por causa de motivos, N motivos. Motivos perfeitamente legais, perfeitamente plausíveis, mas também motivos ilegais, do ponto de vista da lei de Deus. Por causa do interesse apenas. E Jesus, mesmo assim, ele atendia as multidões, ele curava, ele libertava, ele pregava a palavra, ele salvava, ele ressuscitava. E ainda hoje Jesus continua o mesmo, amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas a multidão, ela se comporta como um rebanho sem pastor. E quando o rebanho ele não tem pastor, ele é facilmente afligido. A multidão, às vezes, ela é nômade. Tem alimento ali, ela vai para lá. Como a gente vê nesses documentários ecológicos, aqueles gnus, aqueles animais lá da África, quando tem seca no sul, eles migram tudo para o norte. Vamos lá, a multidão daqueles
Centenas daqueles animais vão para o norte. Voltou a chover lá no sul, eles saem, abandonam o norte e vai lá para o sul. A multidão se comporta dessa forma. Tem alguém ali? Vamos lá. Aqui não serve mais não, então vamos para cá. A multidão se comporta dessa forma. Porque não tem pastor. Porque quem tem pastor é o pastor que conduz. Se você abrir a Bíblia no Salmo 23, o versículo 2, diz que ele nos conduz a pastos verdejantes. É o pastor quem conduz. Porque ele sabe onde é que estão os melhores pastos. Ele sabe a necessidade e te leva até a sua necessidade. É o seu pastor que te leva, te pastoreia. Não é multidão sem pastor. Nós não somos multidão sem pastor. Amém, irmãos? E a multidão, ela compete entre si por um lugar melhor, para tocar na orla que seja, por necessidade, como eu disse, legítima e às vezes ilegítimas. E o que as torna ilegítima é a pureza do coração, é a intenção do coração. A intenção do coração. Ela compete de si e não compartilha nada. Multidão não compartilha nada. Apesar dessa palavra ser muito difundida hoje, depois do advento das redes sociais, a palavra compartilhar tomou, assim, notoriedade. Você tem o botão lá do WhatsApp, compartilhar. Aí você recebe lá. Aí você compartilha, sei lá, em verdade sobre a vacina, se a vacina assim, a outra vacina assado. Mas a profundidade que tem que haver no sentido de compartilhar, a multidão não consegue, ela não consegue penetrar, porque não possui o Espírito Santo de Deus. O espírito de multidão não possui o Espírito Santo de Deus e não testifica com o Espírito Santo de Deus. Porque são desordeiros. A multidão aplaude, mas depois fala: crucifica! Jesus, mesmo assim, ele olhava para as multidões. Eles não são fiéis, a multidão não é fiel, irmãos. Participar de multidão não é ser fiel. Eles são levados como folhas secas. E por que são levados? Porque folha não tem raiz, pastor. Ela não tem profundidade. Folha caiu no chão, passa um vento, vai. O vento sopra para cá, vai. Não tem raiz, não se firma. Folha seca não se firma. E vão todas. Eu gosto muito de manga. Quem gosta de manga? Quando começa a cair as folhas, aí vira aquele monte de folha. E o vento passa e leva todas as folhas. Aquilo se espalha para quem tem terreiro, né? Se espalha para tudo quanto é lado. Porque não tem raiz. O fruto, ela tem potencialidade de gerar raiz. É diferente. É muito diferente. É muito diferente. Ela não se apega a nada, a multidão não se apega a nada. Não se apega a nada. Vivem somente para as suas necessidades, e normalmente são necessidades imediatas. Nós pregamos, falamos sobre a velocidade das coisas de dia, e a multidão está nesse processo. É imediatamente. O imediatismo toma conta da multidão. A multidão, ela olha, mas ela não vê. Ela ouve, mas ela não escuta. A multidão desconfia, não crê. A multidão assusta-se facilmente. Assusta-se facilmente, desespera-se facilmente. Você está no meio da multidão, alguém dá um tiro para o céu, tem gente que corre porque o outro está correndo.
Ele não sabe, estou correndo por quê? Eu não sei, estou correndo, foi todo mundo para lá, estou correndo para lá. A multidão se comporta, tem essas características, se comporta dessa forma. Ela está junta, mas ao mesmo tempo está só. Aquela expressão que está só no meio da multidão, já viram essa expressão? Na multidão você é só mais um. Só mais um na multidão. Ela tem interesse, ela se interessa, ela vai onde é que Jesus está. Interessante isso, ela vai onde é que Jesus está, mas não tem compromisso. Multidão não tem compromisso. E falar em compromisso, multidão é galinha, compromissado é porco. Vou explicar. Você quer fazer um omelete, omelete com ovos, omelete de ovos, né? Com bacon. Omelete com bacon. Quem é multidão é tipo galinha, ele dá o ovo. Mas quem é comprometido é igual o porco, ele dá o bacon. Qual que dói mais? Quem tem mais compromisso com esse omelete? Entenderam? Quem tem mais profundidade de compromisso? Multidão dá galinha, é igual galinha, dá o ovo. Mas os comprometidos dão a própria carne. Jesus deu a própria carne, porque Ele é comprometido com a sua salvação. Ele é comprometido com a noiva dele, Ele deu a vida por mim e por você. Nós somos noivas de Cristo. Somos discípulos de Cristo. Nós vamos sair da posição, se é que tem alguém ainda nessa posição de multidão, e vamos nos posicionar como discípulos de Cristo. A multidão às vezes engana muito, porque nós não somos chamados para encher igrejas, nós somos chamados para encher o céu. A diferença é muito pequena às vezes, mas também é muito grande. Eu prego o evangelho para encher o céu. Aqui nesse altar prega-se o evangelho para encher o céu. E cada alma vale muito para nós e para Cristo. Porque toda vez que alguém levanta a mão, sai da posição de multidão e vem para a posição de discípulo, no céu festeja, a gente se alegra aqui também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chega de falar de multidão, vamos falar um pouco agora dos discípulos. De características dos discípulos. E o que isso tem a ver com as bem-aventuranças, velho? Você leu um texto aqui de bem-aventurança. Vamos agora. Porque eu quero que você entenda a posição da multidão, para que você reconheça, se tiver que reconhecer, para sair dessa posição e cair na posição de discípulo. Se você reconhecer algum tipo de característica em você, saia dessa posição e vem para essa posição que vou falar agora, que é a posição de discípulo de Cristo, de bem-aventurado, de ser feliz. De ser mudado, de ser transformado, de parar de querer fazer diferente e ser diferente. Você vai começar a ser diferente. Então, por que Jesus, então, ficava sempre no meio das multidões e às vezes evitava? Por causa do amor dele. Porque ele ama as pessoas, ele olhava para as multidões e chorava. Por causa da posição que as pessoas estavam, o engano que eles estavam. O desespero que eles tinham. As enfermidades que os afligia.
as trevas em as quais eles viviam, a cegueira que eles tinham. Jesus olhava para aquilo e chorava. Ele amava, ele ama ainda. Porque é uma criatura feita por Deus, e Ele quer transformar essa criatura, quer tirá-los do meio da multidão e colocá-los próximos e torná-los discípulos, assim como eu tornei e muitos aqui se tornaram. Se existe alguém aqui ainda que não ainda se considera discípulo de Cristo, hoje é uma noite para você se tornar um discípulo de Cristo. Hoje é uma noite para você se tornar um discípulo de Cristo, para você mudar a sua vida, a sua posição, parar de ser multidão e começar a ser discípulo de Cristo. Então Jesus coloca num plano mais alto, é uma referência a Moisés, como no monte, ele é profeta, ele começa a profetizar, aí começa a falar sobre as bem-aventuranças. E bem-aventurado é ser feliz, que significa felicidade, significa abençoado, é do grego Macários. Olha para o seu irmão e fala, você está com cara de Macários. Amém? Você está abençoado, você está feliz. Você é feliz, em nome de Jesus. Amém? Uma felicidade, irmãos, que vem do coração, está dentro de você, Deus que colocou isso em você. É uma felicidade intocável. É uma felicidade que mesmo quando você está abatido, ela está lá. Ela ressurge a cada momento, melhor dizendo. Ela não é apagada, não é a felicidade que hoje está, amanhã não está em você. Ela é contínua em ti. Ela é contínua na sua família. Em nome de Jesus, se não tem felicidade no seu lar, receba e leve agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E felicidade para quem Jesus estava falando? Para quem ele estava falando que eles são felizes? A Bíblia fala aqui no versículo 1, ele chama os seus discípulos. No meio da multidão, ele chama e começa a falar aos seus discípulos. Não é isso que diz aí o versículo 1? E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentasse, aproximou-se dos seus discípulos. Aí ele começa a falar para mim e começa a falar para você, que crê? Ele começa a falar para mim e ele começa a falar para você, amém? Amém? E o que ele começa a falar? Ele fala para os humildes, irmãos, os humildes de espírito. Ser feliz é ter humildade de espírito. O que é humildade de espírito? Não é só falta de bens, não é só você ter pouca coisa, ou você se vestir mal, um engano. A pessoa é humilde, porque ela não tem uma camisa, não quer dizer que ela não tem uma camisa, não quer dizer que ela é humilde. Essa humildade, não é só essa falta de bem, é porque a humildade, ela é cheia de verdade. A pessoa humilde, se ela tiver um carro de R$1 milhão, ela é humilde. Se ela não tiver um carro de R$1 milhão, ela é humilde também, da mesma forma. Tem verdade na vida, você reconhece. Você não vê soberba. Esses são os humildes de coração, esses são os discípulos de Cristo. Ele diz, você vai ser feliz, mas você tem que ser humilde. Ele recebe essa humildade, ele te dá humildade. Para quem precisa. Humilde. Então é isso, irmão, tem que ter essa verdade na sua vida. Ele diz que bem-aventurados são os que choram. Choram por quê, meu irmão? Porque ele disse para os discípulos, os que choram. Chorar por quê? Chorar pelos seus pecados, quando você os comete por acidente. Chorar pelos pecados da igreja, quando a igreja comete por acidente. Chorar pelos pecados da humanidade, se condoer com a humanidade, chorar pelos perdidos, se incomodar pela falta que há de Cristo no mundo. Bem-aventurados são esses que têm essa sensibilidade, que são discípulos de Cristo. Pelos pecadores, chorar pelos pecadores, se incomodar pelos mendigos, prostitutas, por aquele amigo seu lá que bate na esposa, aquela sua vizinha, chorar por esses. Você é bem-aventurado quando você chora por esses.
Quando você se incomoda e você quer que ele seja um cidadão do céu e largue a posição de multidão. Bem-aventurados são os mansos. Os mansos, irmãos, são os verdadeiros adoradores. Porque eles se dobram, manso se dobra. Tem uma coisa demoníaca, uma expressão demoníaca que diz assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, e uma boiada para não sair dela. Quem já ouviu isso? Isso é demoníaco demais, isso é falta de mansidão demais. Isso é falta de mansidão demais. Precisa o Espírito Santo, lá o fruto do Espírito germinar na vida dessa pessoa. Precisa dar lugar ao Espírito Santo de Deus para o fruto lá da mansidão germinar com força na sua vida. Aplaca o furor. Coloca água lá na fervura, irmão, isso é que a Bíblia diz. Coloca água lá na fervura. Os que têm fome são aventurados, os que têm bem-aventurados. Os que têm fome e sede de justiça, eles possuem santidade. Quem tem sede de justiça, possui santidade. Aí você pensa assim, mas não tem nada a ver? Claro que tem. Ele não consegue ver as coisas erradas, porque ele é santo, ele é puro. O discípulo é puro. Ele é abençoado porque ele é puro. Ele é feliz porque ele é puro, ele tem fome de Deus, ele tem fome da justiça de Deus, e não a justiça dos homens, que não agrada a ninguém. A justiça dos homens, ela é tola, a Bíblia chama de trapo de imundície, porque quem ganha na justiça alguma coisa, quem ganha está insatisfeito, e quem perde está mais insatisfeito ainda, porque perdeu a causa, não podia ter sido mais. Essa é a justiça dos homens. Mas a justiça de Deus, ela é completa. Aqueles que vivem independente da justiça de Deus, ela é completa. Ela é satisfatória, recompensadora, restituidora. A justiça de Deus é essa. Os discípulos de Cristo têm essa característica nas suas vidas. São misericordiosos, bem-aventurados misericordiosos. Porque tem uma palavra que o pastor usa muito, que é piedoso. Ele não aguenta ver um mendigo sem ir lá dar alguma coisa. Ele não aguenta parar num sinal e não abençoar alguém. Porque tem um espírito, ele é feliz. Ele é bem-aventurado, ele é abençoado. Quando ele faz isso, ele alcança bênção da parte de Deus. Quando ele se importa. Quando ele se incomoda. Quando ele não aguenta o cheiro do pecado, quando ele não aguenta o sofrimento do outro. E aqui, pastora, todas essas bem-aventuranças estão baseadas lá em Isaías 61, foi o primeiro versículo que foi lançado aqui. Vamos ler novamente? Isaías 61, verso 1. Se puder colocar para a gente, Isaías 61, 1. Por que Jesus tinha e teve e sempre terá a autoridade de falar estas coisas e lançá-las e profetizá-las na vida dos seus discípulos? Por causa dessa palavra aqui, ó, que Isaías profetizou a respeito de Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para quê? Para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Isso legitimava Jesus e legitima. Uma palavra da parte do Espírito Santo, da parte de Deus lançada, lá em Isaías, cumprida aqui, naquela época e hoje, na minha vida e na sua vida.
da parte de Deus. Somos abençoados, somos felizes, somos bem-aventurados. Você e a sua casa. Você e a sua casa. Felizes serão. Limpos de coração. E aqui, irmãos, tem uma coisa que me incomoda muito. O limpo de coração, ele é inocente. Mas o mundo tornou a palavra inocente pejorativo. Você é muito inocente, como se a pessoa fosse boba, né? Um idiota. Para não falar o cara idiota, se chama de inocente, não é mesmo? Né? Você é muito inocente. Não, irmãos. Os inocentes são absolvidos das culpas. Você sabe o que é isso? Aquela cédula que o diabo tinha contra você, aquela marra que ele te paralisava, aquela corrente que te atava, aquilo foi cancelado. Agora você é inocente. Não essa forma pejorativa. O culpado está condenado, irmão. O inocente está livre. Meu Deus do céu. Um está condenado, o outro está livre. O diabo tenta distorcer essas coisas na nossa mente, na mente das pessoas. E às vezes a gente cai em engano. A gente fica enganado, a gente fica encantado. Porque essas coisas vêm do mundo. E elas alojam dentro da igreja. E a gente perde o discernimento do significado da palavra, daquilo que ela proporciona, da rema existente na palavra. Isso aprisiona, isso nos cega, isso nos limita o nosso caminhar em Cristo, isso nos limita a absorver aquilo que Cristo tem para nós, que é muito mais do que pensamos ou imaginamos. Porque o diabo vai cegando. Ele não quer que um discípulo seja inocente. Ele quer que ele seja culpado. Mas não, irmãos, nós temos liberdade em Cristo Jesus. Fomos livres em Cristo Jesus. Nós somos curados em Cristo Jesus. As algemas foram quebradas. Nós somos felizes em Cristo Jesus. Nós não somos mais encantados nem ludibriados pelo mundo, porque os nossos olhos são para Jesus. Nós saímos lá do meio da multidão e nos aproximamos de Cristo para absorver essa palavra. Porque, como Pedro disse, só tu tens as palavras de vida eterna. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Quem mais tem? Mas a bênção não parou, ele diz, os pacificadores, eles sofrem qualquer sacrifício para permanecer na presença de Deus. Ele toma prejuízo financeiro, moral, se for preciso, para permanecer na presença de Deus, para não pecar. Para não pecar, simples assim. O pacificador é este. É a característica, você é bem-aventurado se você for um pacificador. Eu tenho pavio curto nada, que prospere esse pavio seu, que ele cresça, em nome de Jesus, que ele cresça. Essas características, irmão, garantem aos discípulos galardões nos céus. Galardões nos céus. E aqui eu não estou falando dos céus, irmãos. O parâmetro é os céus. Quiçá aqui na terra. Ou você acha que os padrões do céu são menores do que os padrões da terra? Claro que não! Claro que não! Os padrões do céu são muito mais elevados. Isso nos garante adentrarmos lá
estarmos na presença de Deus, sermos chamados de filhos de Deus. Porque somos bem-aventurados, muito bem-aventurados, pelo sangue de Jesus, alcançamos misericórdia, alcançamos bem-aventurança nas nossas vidas. Eu, você, éramos multidão, estávamos perdidos, mas nós fomos achados, e agora nós participamos dessa palavra. Em Lucas, capítulo 6, 60, repete-se esse texto, e logo adiante, quando ele continua pregando, muitos discípulos desistiam por causa do peso da palavra. É muito difícil ser um pacificador. É muito difícil ser limpo de coração. É muito difícil chorar pelos meus inimigos. O restante do texto que nós lemos, ele chega a esse ponto. Ele nos dá essas determinações. É muito difícil ter essa justiça, ter misericórdia. Nos dias de hoje, cada um é para si. Alguns desistiram. Porque pesada é essa palavra. Não, irmãos. Não, irmãos. Porque Ele nos sustenta debaixo de suas asas. Nós encontramos abrigo seguro debaixo das asas dEle. Ele nos dará forças para suportar todas as nossas tentações. As nossas concupiscências não nos prejudicarão, porque nós teremos o Espírito Santo de Deus ao nosso lado. Lembra disso? Quando você for confrontado, respira fundo e conta até 10. Se ainda persistir, conta até 100. Se ainda persistir, conta até 1000. Se ainda persistir, conta até 1.000.000, mas não desista. Insista, persevere, resiliência. Porque a promessa para os discípulos são galardões no céu. Para mim e para você. Quero chegar lá, olhar para a cabeça dos irmãos e ver que coroa assim, vai ter que ter um anjo de cada lado para segurar a coroa do irmão. O galardão dele é grande. O Jó assim está com a cabeça linda agora, uma coroa ali em cima, ali, fica maravilhoso. Hein, Jó? Vou te ajudar a carregar a sua, tá? Porque o nosso galardão é nos céus, amém, irmãos? Então sejamos discípulos de Cristo, vivos, vivificados pelo Espírito Santo de Deus, adornados pelo Espírito Santo de Deus, cheirosos pelo Espírito Santo de Deus, pelo perfume que cura. Oh, maravilha! Deus é bom demais. Ser discípulo de Cristo é bom demais, Jotão. Coloca os olhos naquilo que te traz esperança. Não, é difícil. É difícil, tá bom, é difícil. Vai ter problema? Vai ter problema. Mas em todas as coisas Ele nos fará prosperar. E aqui não é generalização, não. Ele nos fará prosperar em todas as coisas. Por causa do poder do nome dEle, por causa da autoridade do nome dEle. Amém, irmãos?